Capítulo 6. Criminosos arrependidos. Verger, assassino do arcebispo de Paris. No dia 3 de janeiro de 1857, Monsieur Cibot, arcebispo de Paris, saindo da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi ferido mortalmente por um padre de nome Verger. O culpado foi condenado à morte e executado em 30 de janeiro. Até o último momento, não testemunhou nem lamento, nem arrependimento, nem sensibilidade. Evocado no mesmo dia de sua execução, deu as respostas seguintes. 1. Evocação. Resposta. Estou ainda retido no meu corpo. 2. É que a vossa alma não está inteiramente desligada de vosso corpo? Resposta. Não, tenho medo, eu não sei. Esperai que eu me reconheça. Eu não estou morto, não é? 3. Arrependei-vos do que fizestes? Resposta. Errei em matar, mas fui empurrado pelo meu caráter que não podia sofrer humilhações. Evocar-me-eis uma outra vez. 4. Por que já quereis ir? Resposta. Teria muito medo se o visse. Temeria que ele fizesse o mesmo comigo. 5. Mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma está separada do vosso corpo. Afastai toda inquietação, ela não é razoável. Resposta. Que quereis? Sempre sois senhor de vossas impressões? Não sei onde estou, eu sou louco. 6. Tratai de vos tranquilizar. Resposta. Eu não posso, uma vez que sou louco. Esperai, vou fazer voltar toda a minha lucidez. 7. Se orardes, isso poderá vos ajudar a reunir as vossas ideias? Resposta. Eu temo, não ouso pedir. 8. Orai, grande é a misericórdia de Deus. Oraremos convosco. Resposta. Sim, a misericórdia de Deus é infinita. Sempre o acreditei. 9. Agora, dai-vos melhor conta de vossa posição? Resposta. É tão extraordinária que não posso ainda dar-me conta. 10. Vedes a vossa vítima? Resposta. Parece-me ouvir uma voz, parecida com a sua, e que me diz, eu não te quero mais. Mas é um efeito da minha imaginação. Eu estou louco, vos digo, porque vejo o meu próprio corpo de um lado e a minha cabeça de outro. E, entretanto, parece-me que vivo, mas no espaço entre a terra e o que chamais céu. Sinto mesmo o frio de um cutelo caindo sobre o meu pescoço, mas é pelo medo que tenho de morrer. Parece-me que vejo quantidade de espíritos ao meu redor, mas olhando com compaixão. Eles conversam comigo, mas não os compreendo. 11. Entre esses espíritos, há algum cuja presença vos humilhe por causa de vosso crime? Resposta. Eu vos direi que não há senão um que temo, aquele que feri. 12. Lembrai-vos de vossas existências anteriores? Resposta. Não, estou no vago, creio sonhar, uma outra vez. É necessário que eu me reconheça. 13. 3 dias mais tarde. Reconhecei-vos melhor agora? Resposta. Sei agora que não sou mais desse mundo, e não o lamento. Lamento o que fiz, mas o meu espírito está mais livre. Sei melhor que há uma série de existências que nos dão os conhecimentos úteis para nos tornarmos perfeitos tanto quanto a criatura o possa. 14. Fostes punido pelo crime que cometestes? Resposta. Sim, lamento o que fiz e sofro por isso. 15. De que maneira fostes punido? Resposta. Dele sou punido.
porque reconheço a minha falta e dela peço perdão a Deus. Sou punido pela consciência de minha falta de fé em Deus, e porque sei agora que não devemos cortar os dias de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de ter retardado o meu adiantamento, fazendo falso caminho e não tendo escutado o grito de minha consciência, que me dizia que não era matando que chegaria ao meu objetivo. Mas deixei-me dominar pelo orgulho e pelo ciúme. Enganei-me e disso me arrependo, porque o homem deve sempre fazer esforços para dominar as suas más paixões, e eu não o fiz. 16. Que sentimento experimentáveis quando vos evocamos? Resposta: um prazer e um temor, porque não sou mau. 17. Em que consistem esse prazer e esse temor? Resposta: um prazer de entreter-me com os homens e poder, em parte, reparar a minha falta confessando-a. Um temor que não saberia definir, uma espécie de vergonha por ter sido assassino. 18. Quererias ser reencarnado nesta terra? Resposta: sim, eu o peço e desejo encontrar-me constantemente exposto a ser morto e disso ter medo. Monsieur Cibor, sendo evocado, disse que perdoava o seu assassino e orava para o seu retorno ao bem. Acrescentou que, embora presente, não se mostrou a ele para não aumentar o seu sofrimento. O medo de vê-lo, que era um sinal de remorso, já era um castigo. Pergunta: o homem que comete um assassinato sabe, em escolhendo a sua existência, que se tornaria assassino? Resposta: não. Sabe que, escolhendo uma vida de luta, há chance para ele de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará, porque quase sempre teve luta nele. A situação de Verger, no momento de sua morte, é a de quase todos aqueles que perecem de morte violenta. A separação da alma, não se operando de maneira brusca, estão como aturdidos e não sabem se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada, porque não era necessária para nele excitar o remorso, ao passo que outros, ao contrário, são incessantemente perseguidos pelos olhares de suas vítimas. À enormidade de seu crime, Verger acrescentara não estar arrependido antes de morrer. Estava, pois, em todas as condições exigidas para incorrer na condenação eterna. Entretanto, apenas deixou a terra e o arrependimento penetrou-lhe a alma. Ele repudiou o seu passado e pediu sinceramente para repará-lo. Não foi o excesso de sofrimento que o empurrou, uma vez que não teve tempo para sofrer. Foi, pois, somente o grito de sua consciência, que não escutou durante a sua vida e que escuta agora. Por que, pois, isso não lhe foi levado em conta? Porque, a algumas horas de distância, o que o salvaria do inferno não o poderia mais. Porque Deus, que foi misericordioso antes da morte, seria sem piedade algumas horas mais tarde. Poder-se-ia admirar da rapidez da mudança que se opera, algumas vezes, nas ideias de um criminoso endurecido até o último momento, e naquele que a passagem para outra vida basta para fazê-lo compreender a iniquidade de sua conduta. Esse efeito está longe de ser geral. Sem isso, não haveria maus espíritos. O arrependimento, frequentemente, é mais tardio, e daí apenas se prolonga em consequência. A obstinação no mal durante a vida é, por vezes, uma consequência do orgulho, que se recusa a dobrar e confessar os seus erros. Depois, o homem está sob a influência da matéria, que lança um véu sobre as suas percepções espirituais e fascina-o. Esse véu tombado, uma luz súbita o aclara e ele se encontra como desiludido. O pronto retorno a melhores sentimentos é sempre o indício de um certo progresso moral cumprido, que não pede, senão, uma circunstância favorável para se revelar.
ao passo que aquele que persiste no mal, mais ou menos por muito tempo depois da morte, incontestavelmente é um espírito mais atrasado, em quem o instinto material abafa o germe do bem, e a quem são necessárias novas provas para se melhorar. Le Maire, condenado à pena de morte pelo Supremo Tribunal de Justiça Criminal do Aisne e executado em 31 de dezembro de 1857, evocado em 29 de janeiro de 1858. 1. Evocação. Resposta: estou aqui. 2. Que sentimento experimentais a nossa visão? Resposta: a vergonha. 3. Conservastes o vosso conhecimento até o último momento? Resposta: sim. 4. Imediatamente após a vossa execução, tivestes conhecimento de vossa nova existência? Resposta: estava mergulhado numa perturbação imensa, da qual ainda não saí. Senti uma imensa dor, e pareceu-me que o meu coração a sofria. Vi rolar não sei o que ao pé do patíbulo. Vi sangue correr, e a minha dor com isso não se tornou senão mais pungente. Pergunta: era uma dor puramente física, análoga à que seria causada por uma grande ferida, pela amputação de um membro, por exemplo? Resposta: não. Figurai-vos um remorso, uma grande dor moral. Pergunta: quando começastes a sentir essa dor? Resposta: desde que estou livre. 5. A dor física causada pelo suplício era sentida pelo corpo ou pelo espírito? Resposta: a dor moral estava no meu espírito. O corpo sentiu a dor física, mas o espírito, separado dela, se ressentia ainda. 6. Tivestes o vosso corpo mutilado? Resposta: vi não sei que, informe que parecia me terem tirado. Entretanto, ainda me sentia inteiro. Era eu mesmo. Pergunta: que impressão essa visão produziu em vós? Resposta: sentia muito a minha dor. Estava perdido nela. 7. É verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação e que o supliciado tem consciência de suas ideias? Resposta: o espírito se retira pouco a pouco. Quanto mais os laços da matéria o enlaçam, menos pronta é a separação. 8. Diz-se haver notado no rosto de certos supliciados a expressão da cólera e movimentos como se quisesse falar. É o efeito de uma contração nervosa ou de um ato de vontade? Resposta: a vontade, porque o espírito ainda não se retirou. 9. Qual foi o primeiro sentimento que experimentastes entrando na vossa nova existência? Resposta: um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, do qual ignorava a causa. 10. Reuniste-vos aos vossos cúmplices, executados ao mesmo tempo que vós? Resposta: para a nossa infelicidade, a nossa visão é um suplício contínuo. Cada um de nós censura ao outro o seu crime. 11. Reencontrastes as vossas vítimas? Resposta: eu as vejo. Elas são felizes. Seu olhar me persegue. Sinto que mergulha até o fundo de meu ser. Em vão quero fugir-lhe. Pergunta: que sentimento experimentais a sua visão? Resposta: a vergonha e o remorso. Eu as elevei com as minhas próprias mãos e as odeio ainda. Pergunta: que sentem elas à vossa visão? Resposta: a piedade. 12. Elas têm ódio e sentimento de vingança? Resposta: não. Seus votos chamam sobre mim a expiação. Não saberias sentir que horrível suplício é tudo dever a quem se odeia. 13. Lamentai-vos a vida terrestre? Resposta:
Não lamento senão os meus crimes. Se o fato estivesse ainda em minhas mãos, eu não sucumbiria mais. 14. O pendor para o mal estava em vossa natureza ou fostes arrastado pelo meio onde vivestes? Resposta. O pendor para o mal estava em minha natureza, porque não era senão um espírito inferior. Quis me elevar prontamente, mas pedi mais do que as minhas forças. Eu me acreditei forte, escolhi uma prova rude, cedi às tentações do mal. 15. Se tivesseis recebido bons princípios de educação, vos afastarias da vida criminosa? Resposta. Sim, mas escolhi a posição onde nasci. Pergunta. Poderias fazer um homem de bem? Resposta. Um homem fraco, incapaz do bem como do mal. Poderia corrigir o mal em minha natureza durante a minha existência, mas não poderia elevar-me até fazer o bem. 16. Quando vivo, acreditáveis em Deus? Resposta. Não. Pergunta. Diz-se, todavia, que no momento de morrer, vos arrependestes. É verdade? Resposta. Acreditei em um Deus vingativo. Tinha medo de sua justiça. Pergunta. Neste momento, o vosso arrependimento é mais sincero? Ai de mim, vejo o que fiz. Pergunta. Que pensais de Deus agora? Resposta. Eu o sinto e não o compreendo. 17. Achais justo o castigo que vos foi infligido na terra? Resposta. Sim. 18. Esperais obter o perdão de vossos crimes? Resposta. Eu não sei. Pergunta. Como esperais resgatá-los? Resposta. Por novas provas, mas parece-me que a eternidade está entre elas e mim. 19. Onde estais agora? Resposta. Estou no meu sofrimento. Perguntamo-vos em que lugar estais? Junto do médium. 20. Uma vez que estais aqui, se vos pudéssemos ver, sob qual forma apareceríeis? Resposta. Sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Pergunta. Poderíeis nos aparecer? Resposta. Não, deixai-me. 21. Quereríeis nos dizer como vos evadistes da prisão de Montdidier? Resposta. Não sei mais. O meu sofrimento é tão grande que não tenho senão a lembrança de meu crime. Deixai-me. 22. Poderíamos dar algum alívio aos vossos sofrimentos? Resposta. Fazei votos para que a expiação chegue. Benoist, Bordeaux, março de 1862. Um espírito se apresentou espontaneamente ao médium sob o nome de Benoist e disse ter morrido em 1704 e suportado horríveis sofrimentos. 1. Que éreis quando vivo? Resposta. Um monge sem fé. 2. A falta de crença foi a vossa única falta? Resposta. Basta para arrastar os outros. 3. Podeis nos dar alguns detalhes sobre a vossa vida? A sinceridade da vossa confissão ser-vos-á contada. Resposta. Sem fortuna e preguiçoso, eu escolhi as ordens, não por vocação, mas para ter uma posição. Inteligente, fiz para mim um lugar. Influente, abusei do poder. Vicioso, arrastei para as desordens aqueles que eu tinha a missão de salvar. Duro, persegui aqueles que tinham a coragem de censurar os meus excessos. Os empate encheram-se com as minhas solicitudes. A fome torturou muitas vítimas. Seus gritos frequentemente eram extintos com a violência. Desde então, expio e sofro todas as torturas do inferno. As minhas vítimas atiçam o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciadas me perseguem.
A sede irrita os meus lábios ardentes, sem jamais aí deixar cair uma gota refrescante. Todos os elementos se obstinam contra mim. Orai por mim. 4. As preces que são feitas para os que morrem vos devem ser atribuídas como aos outros? Resposta. Credes que elas sejam bem edificantes. Elas têm para mim o valor daquelas que eu simulava fazer. Não cumpri as minhas tarefas. Delas não encontro o salário. 5. Nunca vos arrependestes? Resposta. Há muito tempo, mas não veio senão depois do sofrimento. Como fui surdo aos gritos de vítimas inocentes, o mestre é surdo aos meus gritos. Justiça. 6. Reconheceis a justiça do Senhor. Confiai-vos à sua bondade e rogai para que vos ajude. Resposta. Os demônios uivam mais alto do que eu. Os gritos se afogam na minha garganta. Eles enchem a minha boca com um breu fervente. Eu o fiz grande. O Espírito não pôde escrever a palavra Deus. 7. Não estais ainda bastante separado das ideias terrestres para compreender que as torturas que suportais são todas morais? Resposta. Eu as suporto, eu as sinto. Vejo os meus carrascos. Todos têm um rosto conhecido. Todos têm um nome que retine no meu cérebro. 8. O que pôde vos empurrar para todas essas infâmias? Resposta. Os vícios dos quais está imbuído, a brutalidade das paixões. 9. Nunca implorastes a assistência dos bons espíritos para vos ajudarem a sair dessa posição? Resposta. Eu não vejo senão os demônios do inferno. 10. Deles tinhas medo quando vivo? Resposta. Não, nada. O nada era a minha fé. Os prazeres a todo preço eram o meu culto. Divindades do inferno não me abandonaram. Eu consagrei-lhes a minha vida. Elas não me deixaram mais. 11. Não entrevedes um fim para os vossos sofrimentos? Resposta. O infinito não tem fim. 12. Deus é infinito em sua misericórdia. Tudo pode ter um fim quando Ele o quer. Resposta. Se eu pudesse querer. 13. Por que viestes vos inscrever aqui? Resposta. Eu não sei como, mas quis falar como queria gritar para me aliviar. 14. Os vossos demônios não vos impediram de escrever? Resposta. Não, mas estão diante de mim. Me esperam, por isso não gostaria de acabar. 15. É a primeira vez que vos escreveis assim? Resposta. Sim. Pergunta. Sabias que os espíritos podem se aproximar assim dos homens? Resposta. Não. Como, pois, pôde compreendê-lo? Resposta. Eu não sei. 16. Que sentistes para vir perto de mim? Resposta. Um entorpecimento nos meus terrores. 17. Como percebestes que estáveis aqui? Resposta. Como se desperta. 18. Como fizestes para vos pôr em relação comigo? Resposta. Eu não compreendo, mas não sentiste tu? 19. Não se trata de mim, mas de vós. Tratai de dar-vos conta de que fizestes neste momento quando eu escrevo. Resposta. És o meu pensamento. Eis tudo. 20. Não tivestes a vontade de me fazer escrever? Resposta. Não, sou eu quem escreve. Tu pensas por mim. 21. Tratai de vos dar conta. Os bons espíritos que vos cercam, nisso vos ajudarão. Resposta. Não, os anjos não vêm para esse inferno. Tu não estás só? Pergunta. Vede ao vosso redor. Resposta. Sinto que me ajudam a pensar em ti. Tua mão me obedece.
Eu não toco em ti, e eu te tomo. Não compreendo. 22. Pedi assistência de vossos protetores. Iremos orar juntos. Resposta. Queres me deixar? Fique comigo, eles vão me retomar. Peço-te isso, fica. 23. Eu não posso permanecer por muito tempo. Retornai todos os dias, oraremos juntos e os bons espíritos vos ajudarão. Resposta. Sim, quero a minha graça. Pedi por mim, eu não posso. O guia do médium. Coragem, meu filho, ser-te-á concedido o que pedes, mas a expiação ainda está longe de terminar. As atrocidades que cometeste são sem nome e sem número, e és tanto mais culpado porque tinhas a inteligência, a instrução e a luz para te guiar. Faliste, pois, com conhecimento de causa. Também os teus sofrimentos são terríveis, mas com o socorro da prece eles se abrandarão, porque verás o fim possível, e a esperança te sustentará. Deus te vê no caminho do arrependimento. Ele deu a graça de poderes te comunicar, a fim de que sejas encorajado e sustentado. Pensa, pois, frequentemente nele. Deixamo-lo contigo para fortificar-se nas boas resoluções que poderás tomar, com a ajuda de teus conselhos. Ao arrependimento, sucederá nele o desejo da reparação. Será, então, que ele mesmo pedirá uma nova existência sobre a terra para praticar o bem no lugar do mal que fez. E quando Deus estiver satisfeito com ele e vê-lo bem fortalecido, falo-á entrever as divinas claridades que o conduzirão ao porto da salvação, e recebê-lo-á em seu seio, como filho pródigo. Tem confiança, nós te ajudaremos a cumprir a tua obra. Paulinho. Colocamos este espírito entre os criminosos, se bem que não tenha sido atingido pela justiça humana, porque o crime consiste nos atos e não no castigo infligido pelos homens. Ocorre o mesmo com o seguinte. O espírito de Castelnaudary. Numa pequena casa perto de Castelnaudary, ocorreram ruídos estranhos e diversas manifestações que a fizeram considerar assombrada por algum mau gênio. Por este fato, ela foi exorcizada em 1848, sem resultado. O proprietário, o Sr. D., querendo habitá-la, aí morreu subitamente alguns anos depois. Seu filho, que quis habitá-la em seguida, recebeu um dia, entrando em seu quarto, um violento tapa dado por mão desconhecida. Como estava perfeitamente só, não pôde duvidar que lhe veio de uma fonte oculta, e foi por isso que resolveu deixá-la definitivamente. Há, no lugar, uma tradição segundo a qual um grande crime fora cometido nessa casa. O espírito que deu o tapa, tendo sido evocado na Sociedade de Paris em 1859, manifestou-se por sinais de violência. Todos os esforços para acalmá-lo foram improdutivos. São Luís, interrogado a esse respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemo-lo vir, mas não pudemos constrangê-lo a escrever, apesar de tudo que lhe foi dito. Tem o seu livre-arbítrio. Dele, o infeliz faz um triste uso. Pergunta: este espírito é suscetível de melhorar-se? Resposta: por que não? Não o são todos, este como os outros? Entretanto, é necessário esperar encontrar dificuldade, mas, por perverso que seja, o mal retribuído com o bem acabará por tocá-lo. Que se ore primeiro e que seja evocado em um mês. Podereis julgar a mudança que nele se operará. O espírito, evocado de novo mais tarde, mostrou-se mais tratável, depois, pouco a pouco, submisso e arrependido. Das explicações fornecidas por ele e por outros espíritos,
Resultou que, em 1608, habitava essa casa, onde assassinou seu irmão por suspeita de ciumenta rivalidade, ferindo-lhe a garganta enquanto dormia, e alguns anos depois, aquela de quem fizera sua mulher, depois da morte de seu irmão. Morreu em 1659, com a idade de 80 anos, sem ser perseguido por essas mortes, às quais se davam pouca atenção nesses tempos de confusão. Depois de sua morte, não cessou de procurar fazer o mal e provocou vários acidentes causados nessa casa. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação viu-o no momento em que se quis fazê-lo escrever. Sacudia fortemente o braço do médium. O aspecto era aterrorizante. Vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. 1. Pergunta a São Luís: quereis nos descrever o gênero de suplício deste espírito? Resposta: é atroz para ele. Foi condenado a morar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir o seu pensamento para outra coisa que não seja esse crime, sempre diante de seus olhos, e se crê condenado a essa tortura pela eternidade. Constantemente, ele se vê no momento em que cometeu o seu crime. Toda outra lembrança lhe foi retirada, e toda comunicação com outro espírito proibida. Ele não pode, sobre a terra, ficar senão nesta casa, e se estiver no espaço, estará nas trevas e na solidão. 2. Haveria um meio de desalojá-lo dessa casa? E qual seria? Resposta: querendo se desembaraçar-se de obsessões de semelhantes espíritos, isso é fácil orando por eles. É o que se negligencia sempre fazê-lo. Prefere-se atemorizá-los por fórmulas de exorcismo, que os divertem muito. 3. Dando às pessoas interessadas a ideia de orar por ele, e nós mesmos orando por ele, o faríamos mudar-se? Resposta: sim, mas notai que eu disse orai, e não fazer orar. 4. Eis 2 séculos que ele está nesta situação. Aprecia esse tempo como se fosse vivo. Quer dizer, o tempo lhe parece tão longo ou menos longo como se fora vivente? Resposta: parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele. 5. Foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existe e que para eles 1 século é um ponto na eternidade. Não ocorre, pois, o mesmo para todos? Resposta: não, certamente. Assim não é senão para os espíritos chegados a um grau muito elevado de adiantamento. Mas para os espíritos inferiores, algumas vezes o tempo é bem longo, sobretudo quando sofrem. 6. De onde veio esse espírito antes de sua encarnação? Resposta: teve uma existência entre as populações mais ferozes e mais selvagens, e precedentemente veio de um planeta inferior à Terra. 7. Esse espírito está punido bem severamente pelo crime que cometeu. Se viveu entre os povos bárbaros, deve ter cometido atos não menos atrozes do que o último. Por isso, foi punido do mesmo modo? Resposta: foi menos punido porque, mais ignorante, compreendia-lhe menos a importância. 8. O estado em que se encontra esse espírito é o daqueles seres vulgarmente chamados condenados? Resposta: absolutamente. Há outros bem mais horríveis ainda. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, mesmo para crimes semelhantes, porque variam segundo o culpado seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, a casa onde cometeu seu crime é o seu inferno. Outros o carregam consigo, pelas paixões que os atormentam e que não podem satisfazer. 9. Este espírito, apesar de sua inferioridade, sente os bons efeitos da prece. Vimos a mesma coisa para outros espíritos igualmente perversos e da mais bruta natureza.
Como ocorre que espíritos mais esclarecidos, de uma inteligência mais desenvolvida, mostrem uma ausência completa de bons sentimentos, que se riem de tudo o que há de mais sagrado, em uma palavra, que nada os toca, e que não haja neles nenhuma trégua em seu cinismo? Resposta: a prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impelido pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste em seus desvios, exagerando-os ainda, como fazem os espíritos infelizes, sobre estes a prece nada pode, e nada poderá senão no dia em que um clarão de arrependimento se manifestar neles. A ineficácia da prece para eles é ainda um castigo. Ela só alivia os não inteiramente endurecidos. 10. Quando se vê um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, é isto uma razão para se abster de orar por ele? Resposta: não, sem dúvida, porque cedo ou tarde poderá triunfar de seu endurecimento e fazer germinar nele os pensamentos salutares. Ocorre o mesmo com certos doentes, sobre os quais os remédios não atuam senão depois de muito tempo. O efeito não é apreciável no momento. Sobre outros, ao contrário, operam prontamente. Penetrando-se nesta verdade de que todos os espíritos são perfectíveis e que nenhum está eterna e fatalmente votado ao mal, compreende-se que, cedo ou tarde, a prece terá o seu efeito, e que aquela que parece ineficaz à primeira vista não deposita nele menos germes salutares que predispõem o espírito ao bem, se ela não o tocar imediatamente. Seria, pois, um erro desencorajar-se, porque não se triunfa logo em seguida. 11. Se esse espírito se reencarnasse, em qual categoria de indivíduos se encontraria? Resposta: isso dependerá dele e do arrependimento que sentir. Várias conversas com este espírito introduziram nele uma notável mudança no estado moral. Eis algumas de suas respostas. 12. Ao espírito: por que não escrevestes a primeira vez que vos chamamos? Resposta: eu não o queria. Pergunta: por que não o querias? Resposta: ignorância e embrutecimento. 13. Podeis, pois, deixar agora, quando quereis, a casa de Castelnaudari? Resposta: se me permite, porque aproveito os vossos bons conselhos. Pergunta: como isso sentis alívio? Resposta: começo a esperar. 14. Se pudéssemos vos ver, sob qual aparência vos veríamos? Resposta: ver-me-íeis em camisa, sem punhal. Pergunta: por que não teríeis mais o vosso punhal? O que fizestes dele? Resposta: eu o maldigo. Deus poupa-me a sua visão. 15. Se o Senhor dê, filho, aquele que recebeu o tapa, retornasse à casa, lhe farias mal? Resposta: não, porque estou arrependido. Pergunta: e se quisesse ainda vos desafiar? Resposta: oh, não peça isso. Não poderia dominar-me, isso estaria acima de minhas forças, porque não sou senão um miserável. 16. Entrevedes o fim de vossas penas? Resposta: oh, não ainda, é muito mais do que mereço saber. Graças à vossa intercessão, elas não durarão sempre. 17. Quereis nos descrever a situação que estáveis antes que vos chamássemos pela primeira vez? Compreendeis que perguntamos isso para ter um meio de vos ser útil, e não por um motivo de curiosidade. Resposta: eu vos disse, não tinha consciência de nada do mundo, senão do meu crime, e não podia deixar a casa onde o cometi, senão para me elevar no espaço, onde tudo era solidão e obscuridade. Não poderia vos dar uma ideia do que é, e disso nada compreendi,
Desde que me elevava acima do ar, era noite, era vazio. Não sei o que isso era. Hoje sinto muito mais remorsos e não estou mais constrangido a permanecer nessa casa fatal. É-me permitido errar sobre a terra e procurar esclarecer-me pelas minhas observações. Mas, então, não compreendo senão melhor a enormidade dos meus crimes, e se sofro menos de um lado, as minhas torturas aumentam de outro pelo remorso, mas, ao menos, tenho a esperança. 18. Se devesseis retomar uma existência corpórea, qual escolherias? Resposta. Ainda não ouvi bastante, e bastante refleti para sabê-lo. 19. Durante o vosso longo isolamento, e pode-se dizer o vosso cativeiro, tivestes remorsos? Resposta. Nem o menor, e foi por isso que sofri por tão longo tempo. Foi somente quando comecei a senti-los que foram provocadas, com o meu desconhecimento, as circunstâncias que conduziram à minha evocação, a qual devo o começo da minha libertação. Obrigado, pois, a vós, que tivestes piedade de mim e me esclarecestes. Vimos, com efeito, ávaros sofrerem a visão do ouro, para que eles se tornavam uma verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme de honras que viam dar e que não se dirigiam a eles. Homens que comandaram sobre a terra, humilhados pelo poder invisível que os constrangiam a obedecer e pela visão de seus subordinados, que não se curvavam mais diante deles. Os ateus sofrerem das angústias das incertezas, encontrarem-se num isolamento absoluto no meio da imensidão, sem encontrar nenhum ser que pudesse esclarecê-los. No mundo dos espíritos, há alegrias para todas as virtudes e apenas para todas as faltas. E aquelas que a lei dos homens não atinge, são sempre atingidas pela lei de Deus. Além disso, há de se notar que as mesmas faltas, embora cometidas em condições idênticas, são punidas por castigos algumas vezes muito diferentes, segundo o grau de adiantamento intelectual do espírito. Aos espíritos mais atrasados e de uma natureza bruta, como aquele de que se trata aqui, são infligidas penas de alguma sorte mais materiais que morais, ao passo que é ao contrário para aqueles cuja inteligência e sensibilidade são mais desenvolvidas. Aos primeiros são necessários castigos apropriados à rudeza de sua casca, para fazê-los compreender os desagrados de sua posição e inspirar-lhes o desejo de sair dela. Assim é que somente a vergonha, por exemplo, que não faria senão pouco ou nenhuma impressão sobre eles, seria intolerável para outros. Nesse Código Penal divino, a sabedoria, a bondade e a previdência de Deus, por suas criaturas, se revelam até nas pequeninas coisas. Tudo é proporcional. Tudo está combinado com uma admirável solicitude para facilitar aos culpados os meios de se reabilitarem. Eles são levadas em conta as menores boas aspirações da alma. Segundo os dogmas das penas eternas, ao contrário, no inferno estão confundidos os grandes e os pequenos culpados, os culpados de um dia e os 100 vezes reincidentes, os endurecidos e os arrependidos. Tudo está calculado para mantê-los no fundo do abismo. Nenhuma prancha de salvação lhes é oferecida. Uma única falta ali o precipita para sempre, sem que seja levado em conta o bem que se fez. De que lado se encontra a verdadeira justiça e a verdadeira bondade? Essa evocação não foi o fato do acaso, como deveria ser útil a esse infeliz os espíritos que velam por ele, vendo que ele começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram que era chegado o momento de dar-lhe um socorro eficaz, e foi então que conduziram as circunstâncias propícias. É um fato que vimos se produzir muitas vezes. Pergunta-se, a este respeito,
o que se tornaria ele se não fora evocado, e o que é de todos os espíritos sofredores que não podem sê-lo, ou aos quais não se pensa. A isso foi respondido que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis. A evocação é um meio de assisti-los, mas certamente não é o único, e Deus não deixa ninguém no esquecimento. Aliás, as preces coletivas devem ter, sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento, a sua parte de influência. Deus não poderia subordinar a sorte dos espíritos sofredores ao conhecimento e à boa vontade dos homens. Desde que estes puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, um dos primeiros resultados do Espiritismo foi ensinar-lhes os serviços que, com a ajuda dessas relações, podem dar aos irmãos desencarnados. Deus quis, por esse meio, provar-lhes a solidariedade que existe entre todos os seres do universo e dar uma lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Abrindo esse campo novo ao exercício da caridade, mostra-lhes o lado verdadeiramente útil e sério das evocações, até então desviadas do seu fim providencial pela ignorância e pela superstição. Os espíritos sofredores, portanto, em nenhuma época tiveram falta de socorro, e se as evocações lhes abrem um meio caminho de salvação, os encarnados com isso ganham talvez mais ainda, naquilo que são, para eles, novas ocasiões de fazerem o bem, instruindo-se sobre o verdadeiro estado da vida futura.